tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o episódio de número 6 do GE São Paulo, podcast semanal do Globoesporte.com sobre o tricolor. E o episódio de hoje tá lotado de coisa boa pro São Paulino. Vamos falar do clássico, da vitória importante contra o Santos, a vitória de número 1000 da história do Morumbi. Vamos falar da festa do Daniel Alves, vamos falar um pouquinho de finanças, vamos repercutir essa contratação do Daniel Alves, do Juan Fran. Vamos repercutir também a visita do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no CT da Barra Funda. O Pato acredita, ganhou, vai bater, bateu! E tá aí um dos gols do Pato na vitória de 3-2 do São Paulo sobre o Santos, na narração do J. Júnior. E hoje aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, comentarista do Grupo Globo, e o produtor da TV Globo, Felipe Ruiz. E eu já queria começar, Muricy. O artilheiro do jogo mandou um recado para você. Fala, Muricy. Tudo bem, professor? Queria desejar muita sorte aí. Fiquei muito feliz em trabalhar com você, porque aqui é trabalho. Então, um grande abraço, boa sorte no seu programa. E aí, Muricy? Legal. Realmente, nós tivemos uma passagem muito boa no São Paulo. Um cara, além de ser um grande jogador, é um caráter. Eu vi nascer praticamente a carreira dele lá no Sul. Eu era técnico internacional, ele estava começando pro infantil, juvenil, a gente sempre ia lá dar uma olhada nele. E fez um grande jogo, né? A gente espera que ele dê essa sequência, né? O que a gente estava pensando já em termos de empolgar o time com a presença do Daniel aconteceu já. Isso aí é claro que todos os jogadores vão acreditar, né, que pode ser mais, né? O São Paulo era um time muito desconfiado de tudo, jogava bem de vez em quando, de repente assumia a liderança, já perdia, né? Com essa chegada do Daniel não, chegou um vencedor, e isso faz com que todo mundo se anime e fala, boa, agora dá para ganhar título, né? Então por isso que o São Paulo foi muito bem nesse final de semana e o Pato melhor ainda. O que você achou do jogo, Muricy, em termos gerais? Era um jogo complicado para o São Paulo, o Santos líder, jogando muito bem, né, sob o comando do Sampaoli. Você acha que o Cuca soube montar o time direito ali para vencer o jogo? Eu acho que a estratégia do Cuca foi a melhor do que o Sampaoli. Ou seja, o Sampaoli todos nós sabemos como é que ele joga, né? Ele joga, se atira ao ataque, ele joga pressionando o adversário e ele gosta de ficar com a bola. E no futebol tem essa, você tem que tirar o que o time adversário tem de melhor, você tem que tirar, né? Se o time adversário gosta de ficar com a bola, você não pode deixar ele ficar com a bola. Então o São Paulo fez isso perfeito, ou seja, não só no segundo tempo. No segundo tempo jogou melhor, fez gols, mas no primeiro tempo já pressionou muito o Santos. Já não deixou jogar, fez o goleiro quebrar, fez o goleiro errar, né? Então fez o defesa errar. Então a estratégia do Cuca foi muito melhor do que o São Paulo, porque o São Paulo ele não muda de estratégia, ele muda assim de jogadores. Por exemplo, põe um terceiro zagueiro que não é terceiro zagueiro, é um lateral que não sobe, entendeu? Ele põe às vezes uma linha de 4, mas ele não muda o seu pensamento, ou seja, você sabe que ele vai te pressionar, você sabe que os caras do lado são rápidos, né? Você sabe que o meio campo vai querer ter a bola todo o tempo. Então, como o São Paulo tirou isso do Santos, o Santos realmente ficou apático, né? Não era um time como sempre foi. O São Paulo mexeu no esquema tático do Santos. Felipe, bem-vindo ao podcast GE São Paulo. Um prazer te ter aqui. Suas impressões do clássico São Paulo 3, Santos 2. Obrigado, Leandrão. Vamos repetir sempre o placar, porque o São Paulo é o primeiro clássico que o São Paulo ganha, Muricy, no ano. É isso aí, faz tempo tem que não repetir ganhava. o placar para o torcedor ficar feliz, pô. É isso, primeira vitória em clássico no ano. Primeiramente é uma honra, Leandro, estar por aqui. Eu acho que o Muricy foi bem nessa análise de que o São Paulo conseguiu imprimir um ritmo muito forte. Poucas vezes o Santos conseguiu tocar a bola como tocou contra outros times, como conseguiu impor contra o Avaí, contra o Goiás. O Santos vinha de jogos se impondo. Eu acho que o São Paulo conseguiu diminuir o ritmo do Santos, marcando alto também, marcando firme. Eu queria falar com o Muricy da atuação do Igor Vinícius, porque é muito importante você ter um lateral rápido para marcar um jogador como o Soteldo, que vem desequilibrando muito num contra um. Foi assim contra o Avaí, foi assim contra o Goiás. Vários gols do Santos saíram em jogadas individuais do Soteldo nesses jogos. Como que você vê, Muricy, a atuação do Igor Vinícius ali pela direita e marcando o Soteldo? Então, ele foi muito importante, porque todos sabem que o Santos joga muito por aquele lado ali, o lado esquerdo. É um lateral que vai para cima, é um lateral de velocidade. E isso é os estudos que tem hoje sobre os jogadores, né? Você, quando vai enfrentar o adversário,
você analisa a parte coletiva, mas também analisa a parte individual do time adversário, né? E com certeza esse jogador foi analisado de que era um desafogo, que era o da velocidade do time do Santos. E aí você tem que, pelo menos você tem que equiparar a velocidade do jogador, ou seja, então o jogador de São Paulo, ele marcou muito forte, não perdeu uma em velocidade, né? E ainda deu um pouco de trabalho no ataque, né? Então, volto a repetir, o São Paulo escolheu bem. O bom do treinador é isso que ele tem que fazer, escalar bem, que o Cuca escalou bem, mexer bem, o Cuca mexeu bem, armar esquema tático, o Cuca armou bem o esquema tático do São Paulo. Então, o São Paulo foi quase que completo nesse jogo. E Muricy, Felipe, o Igor Vinícius até depois falou que o Daniel Alves que deu alguns toques para ele, né? E é aquilo que você vinha falando no começo, né, Muricy? Já dá para sentir a presença do Daniel Alves. Ele nem estreou, mas já fez parte de uma vitória porque ele orientou o jogador que joga na posição dele. Às vezes nem assim, uma orientação não deve mudar tanto as características do jogador, mesmo porque é o jeito dele jogar, de velocidade, mas marcação a motivação, forte. Né? Mas é o mental, ou seja, dele acreditar, né? Mesmo chegando ali o Juanfran, chegando o Daniel, chegando muita gente naquele lado ali, dele acreditar que ele pode fazer as coisas, entendeu? Que ele pode ser útil ao São Paulo, porque se você contrata 2 laterais, o que está lá realmente vai ficar preocupado, né? E acho que deve ter uma mensagem nesse sentido do Daniel, né? Não tanto de marcar o Soteldo mesmo, porque o Daniel não conhece tanto. Então, o que mexeu, não só com Vinícius, né? Não só com ele, mas com todos os jogadores, mexeram demais. A palavra de um vencedor é importante. Porque tem jogador que poderia ficar abatido numa situação dessa. Claro. Fala, pô, eu vou jogar aqui, mas quem vai ser titular são os caras que estão chegando aí. Isso é a coisa mais normal que tem no futebol, porque o cara vai vendo o dia a dia, vai vendo o que está acontecendo, né? Vai vendo as contratações e de repente ele fala, vai sobrar para mim. Veio 2 laterais, não veio um, né? E 2 que são os jogadores que vêm para jogar, né? Mas o que importa é isso, o jogador ele tem que estar sempre preparado. Porque às vezes ele muda, cara. Ele muda todo esse panorama que tá aí. Ele começa a jogar bem, aí o Cuca vai ter que armar outro esquema pro Daniel e pro Juanfran. Então, isso é o jogador que tem que estar preparado sempre, né? Então ele fez realmente um grande jogo e dá confiança, né? Quando não tem esses outros jogadores, dá confiança. Nesse caminho, Leandro, do que você falou da presença do Daniel Alves, um pouquinho antes do Pato gravar o vídeo pra gente, que ele até falou assim, pro meu paizão eu gravo, com certeza, ele brincou. ele falou pra gente do patamar do Daniel Alves, como que ele ficou impressionado com a relação do Daniel com os outros jogadores, com o Antony, com o Luan, com o Lisiero. Ele falou que o Daniel o tempo inteiro tá tentando orientar, tá ajudando nesses primeiros treinamentos, né, dele com a camisa de São Paulo. E eu acho que a diferença vai ser essa, né, Muricy? Eu acho que sim. Nós conversamos uma semana passada em relação a isso, ou seja, alguns jogadores, principalmente os mais jovens, vão crescer muito com ele e os mais experientes vão voltar àquela esperança de ganhar títulos, porque não dá só para você passar pelo clube, né? Depois de alguma experiência que nem o Pato, que já é um cara realizado, vários jogadores, passar só por passar no clube, entendeu? Então os caras vão voltar a confiar nisso, né? Porque a torcida de São Paulo tá apoiando tudo, mas, eles querem título, entendeu? Vai ter que ganhar. Então, por isso que o São Paulo não pode pensar, também conversei isso semana passada, não pode só conversar esse ano. Tem que fazer um planejamento já para esse ano, mas para o ano que vem também. O São Paulo sempre foi muito bom em planejamentos longos. O que está acontecendo é que às vezes não dá certo em curto prazo, aí eles trocam tudo, troca treinador, troca a maneira de trabalhar, a filosofia de trabalho não existe, aí contrata errado porque quer dar satisfação para a torcida, vai no mercado, contrata qualquer um. Por isso que às vezes o preço do Daniel ele passa a ser que não é tão caro, porque às vezes São Paulo comprou 4 ou 5 que vale o mesmo de um só, né, que vai dar resposta. Então, o São Paulo tem que fazer um planejamento, como fez para o Daniel, mas também para segurar pelo menos os meninos, né, os mais importantes, como o Antony. Tem que segurar para o ano que vem, porque é só dessa maneira que você ganha títulos. E não adianta, a sua marca só cresce quando você ganha títulos. Não adianta, você pode contratar o melhor do mundo, mas você tem que ganhar título, porque senão a torcida não vai gostar e a torcida já tá ansiosa para ganhar um título, né? Tá já chegando perto disso aí. Então o São Paulo tem que planejar já o ano que vem. Eu queria lembrar aqui da coletiva do Cuca depois do Clássico. Eu ouvi bem atentamente cada palavra dele, fiquei prestando bastante atenção na coletiva e ele falou uma coisa que eu concordo.
Eu acho que o torcedor tem o direito de vaiar, né? Ele paga o ingresso, ele tem o direito de vaiar. Mas eu concordo com o Cuca, eu achei injusta a vaia no primeiro tempo. São Paulo não jogou mal para sair vaiado. Tomou o gol, é verdade, mas não jogou mal para ser vaiado, como em outros clássicos, que estava mais apático. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Bom, eu acho que, é que isso vem de anos, né, meu? Essa desconfiança vem de muitos anos, cara. Então isso aí pesa. E eu posso só falar um pouquinho dessa coisa de pressão, porque as pessoas, né? E eu não gosto muito quando o treinador, o jogador reclama de pressão. Se ele não quer ser pressionado, então ele fica na casa dele, ou fica lá no sítio dele, entendeu? Ali é São Paulo, que é gigante, vai ser pressionado, vai ser obrigado a dar a resposta, e quando não vai bem, vai ser vaiado. O que não pode é brigar, ir lá quebrar o CT, xingar o jogador, bater em jogador, isso não existe. Invadir aeroporto, isso aí eu não concordo. Mas a pressão tem que existir, sabe por quê? Porque o cara sai da zona do conforto. O treinador sai da zona do conforto, o jogador sai da zona do conforto e os dirigentes também. Os dirigentes de São Paulo se mexeram para trazer esses jogadores. Por quê? Porque estavam sendo pressionados. Se tá tudo bem, perde o jogo, tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara. O torcedor sofre pra caramba, pô. O cara não tem ideia do que é torcedor. Então não tem essa, não. Que tem que e se for vaiado, tem que ser como foi. Foi pro vestiário vaiado, né? Se reuniram lá, o Cuca teve que se mexer. O Cuca teve que mudar o time, mudou, até ficou mais leve o time, ficou até melhor o time, né? Porque o Luan ele para muito, é muito lento, param muito o São Paulo para jogar. E então isso aí é normal, cara. É normal, a gente tem que saber que o torcedor ele tá sofrendo há muito tempo e essa vaia não é de agora, né? Não é de agora, entendeu? Então o cara não quer só jogar bem. É uma vaia acumulada, né? Uma vaia que já vem lá de trás, entendeu? Então o São Paulo precisa jogar bem e ganhar, né? E quando não joga bem, tem que ganhar, pô. É isso que o São Paulo quer. Eu concordo com o Muricy. Eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi bom. O São Paulo criou chance pra... eu achei bem bom. Pra sair de campo ganhando o Santos. Só que saiu com 1-0. E aí a torcida, por não ter ganho um clássico no ano, por tudo que tá acumulado nos últimos anos, a torcida vai tá no direito dela. E já vem de recente aquele gol do Palmeiras, que foi um gol... espírita, né? Machado, e de novo agora, uma bola que bate na trave, sobra no cara. Mas sabe o que é também? Tem outra coisa também, pô. Chega um jogador, vai 40 mil pessoas no Morumbi, cara. Isso aí não existe. No Brasil, acho que não existe isso daí. 40 mil pessoas foi receber o Daniel Alves. Foi impressionante. Todos os jogos vai muita gente no Morumbi, pô. Muito tempo que o São Paulo sempre vem enchendo o Morumbi. Apesar da má fase. Apesar da má fase, pô. E aí, pô, você não quer ser cobrado? Não, tem que ser cobrado, sim. Muito bom, Muricy. Para encerrar, 2 tópicos para encerrar aqui o tema do clássico. Queria saber de vocês quem você acha que foi o melhor em campo, Muricy, você, Felipe. Eu acho que foi o Pato, assim, pelos 2 gols, por ter tentado muito, ele o tempo inteiro lutando, batalhando, eu acho que não tem como não ser o Pato essa, né, Muricy? Não tem como, foi decisivo, jogador que se mexeu muito. Eu não gosto quando o Pato fica parado pelo lado esquerdo, eu gosto quando ele vem para dentro, porque senão ele fica preso na lateral, não gosto dele correndo atrás de lateral. Isso é para o Everton, e isso fez muito bem. O Everton começou por dentro, mas na subida do lateral ele podia cobrir bem. Então ele foi muito importante para o São Paulo. Ele é um jogador que se ele pôr na cabeça dele, né, que ele vai ser decisivo, ele é decisivo, cara. Porque ele parece que é lento, mas é rápido na arrancada, bate duro na bola, é muito inteligente, entendeu? Então ele vai ser um jogador super importante pro São Paulo nessa reta final do Brasileiro. Nós gravamos com ele hoje, só um detalhezinho, ele falou que ele tá sentindo muito, muito bem. O melhor momento físico dele desde que chegou. Então, ele precisa disso, né? Ele é um jogador muito físico, né? Mas porque precisa estar bem. Ele precisa da explosão, né? Ele é um cara que tem que arranque, e para isso tem que estar a parte muscular, tem que estar perfeita, entendeu? Não tanto a parte aeróbica, que você não vai melhorar muito ele. Quando vai pôr ele para correr atrás de lateral, ele vai sofrer. E aí não vai render quando o São Paulo fica com a bola, né? Mas ele perto da área, os arranques dele é complicado. O jogador está muito forte e isso é importante. Concordo com vocês, Alexandre Pato, o melhor em campo. E ele tem se preservado, né, Felipe, Muricy? Ele não tem... Ele aparece nas derrotas ali, nos empates, ele dá uma declaração, mas hoje o pessoal estava até comentando, na segunda-feira o pessoal estava comentando no CT do São Paulo que ele evitou passar na zona mista, não quis os holofotes para ele se preservar um pouquinho, também não parecer que é um salvador da pátria. Ele está se cuidando também nesse lado mais de ficar mais reservado. Porque às vezes vai ter muito elogio, né? Vai ser, aí o cara às vezes, que não é o caso dele, vai se empolgar, porque o que acontece no futebol, você não pode, quando você vai bem,
né? Igual o São Paulo foi muito bem no final de semana, achar que está tudo certo. E não quando também você vai mal, que está um desastre. Então tem que ter um equilíbrio. Nesse momento é hora sim dele se preservar mesmo, dele ficar do lado, né? Ele fez o trabalho dele ali no campo, sabe? E vindo por fora até melhor às vezes, entendeu? Vem sem pressão. Então eu acho que ele fez o correto. Às vezes ele tem que deixar para os outros um pouquinho também. É impressionante essa postura mesmo, essa mudança de postura do Pato. Assim, ele é muito mais consciente. Maduro, né? Ele é muito mais consciente, muito mais maduro. Muito bom. E por falar em experiência, o São Paulo perdeu aí pelo menos por um mês o Hernanes com uma grave lesão na coxa direita. Adutor da coxa direita. No adutor da coxa direita. É uma perda importante. Era um jogador que vinha sendo titular depois da Copa América. Não foi no sábado, mas entrou no segundo tempo. Melhorou o time, deu um pouco mais de mobilidade para o time, mas logo se machucou. Vai fazer muita falta, Muricy? Esse é um problema que já sofrendo, né? Quando ele chegou no São Paulo, né? E ainda mais ele, que ele precisa da parte muscular, que é outro também que tem arranque curto, né? Não é de longa distância, mas é de curto, e ele faz muito movimento de explosão, e ele está sofrendo demais com essa parte muscular, que ele sempre, em todo o tempo que principalmente trabalhei com ele sempre cuidava muito bem dessa parte muscular. Ele fazia muito mais a parte de musculação do que propriamente no campo, porque ele é muito forte nesse sentido, né? Agora, ele vem de um futebol que não é tão exigido isso na China, e aí você perde, queira ou não queira, mesmo que você possa treinar em casa, mas você perde um pouco isso, né? E ele está sofrendo demais com essa mudança, né, de futebol, que ele ficou muito tempo na Europa também. A gente tem a impressão que na Europa trabalha mais que aqui, não trabalha mais que aqui, vocês podem ter certeza disso, eu estive lá. Trabalha menos que aqui, lá se joga bem futebol, hoje eles estão fazendo o contrário, né? Eles jogam com a bola e nós jogamos físico, né? Então, ele sentiu demais, porque no Brasil se treina muito forte, e pode ser que não estamos jogando assim muito bonito futebol, mas que tá intenso, tá muita pegada, né? Então o jogador sente bastante. Por isso que a gente espera que o Daniel, nesses dias que ele esteve lá, que se prepare bem, porque é jogo duro aqui, cara. É jogo duro, é jogo de pegada, é jogo de velocidade. Então ele, com certeza, ele está vendo isso e vai se preparar bem. Mas a gente pra gente que conhece o Hernanes, que é um cara excepcional como pessoa e como jogador, eu sei que ele deve estar sentindo agora. Porque a própria imagem dele saindo de campo ele estava desolado ali, né? Eles cobram muito o tempo inteiro. Porque, sabe o que acontece? Que ele sabe que a torcida depositou uma confiança muito grande nele, né, cara? Foram buscar ele e fizeram um sacrifício legal, e ele sabe, então ele precisa dar resposta. Então ele não é aquele cara também, que é esse tipo de jogador que vem, faz um bom contrato e se dana. Não é assim não. Ele é um cara que se preocupa em dar a resposta. E aí tá essa coisa, muita ansiedade às vezes, né? Então nervoso, às vezes fica muito contraído, né? Então é de se lamentar. Não tem jeito. Isso acontece, faz parte do negócio, ele tem que se recuperar para voltar a jogar. E o São Paulo não trabalha com prazo, né, Leandro? A gente tentou. O São Paulo não trabalha com prazo. A gente estava conversando um pouco antes da gravação, o Muricy falando que é para não criar uma expectativa. A gente está percebendo que os clubes estão adotando esse sistema, e eu acho correto, porque quando se tem um prazo, a cobrança vai vir muito em cima do departamento médico. E às vezes não depende muito do departamento médico, depende da pessoa, da fisiologia da pessoa. Eles são muito diferentes. Tem um que se recupera mais rápido, outro se recupera, demora. Tem uns que sentem mais dor que o outro. Então, eles estão procurando, nesse sentido, eu acho correto, ou seja, não dá prazos, né? Mesmo porque também para não pressionar o jogador, entendeu? Olha, agora você fica tranquilo, você vai se recuperar no seu tempo, as coisas, entendeu? Então, eu acho correto o que eles estão fazendo. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto agora, Muricy, Felipe. Vamos repercutir aqui a frase talvez mais engraçada que o Daniel Alves deu na coletiva de apresentação dele. Foi um evento muito bonito, o Muricy acompanhou. Foi um evento muito bonito, quase 45 mil torcedores para a apresentação do jogador. E ele, na coletiva, ele falou isso aqui, ó. Vou discordar de ti só em uma questão. Não acredito que eu seja um jogador caro, que eu tô vindo aqui de graça para o São Paulo. Não acredito que pode colocar todos os números, mas não acredito que... Eu tava lendo no outro dia, e vou contar essa história rapidinho para vocês, que eu sou o jogador mais barato do futebol mundial. Eu fui comprado apenas pelo Barcelona, o resto eu fui tudo de graça. Então, tipo, se você fizer um somatório aí, você vai ver que eu sou baratinho pro São Paulo. Eu sou muito, muito barato, entendeu? Então, tipo... Não vamos nem cair, porque eu tô me considerando um jogador barato hoje.
Arrancou aplausos. Ele arrancou até aplausos dos conselheiros presentes lá. E a gente foi ouvir o Rodrigo Capello, que é um especialista, né, nessa parte de finanças, né? Ele faz um jornalismo voltado para a área de finanças. A gente foi ouvir o Capello, ele que tem o podcast Dinheiro em Jogo. Você pode também na nossa plataforma globesport.com/podcasts ouvir o que o Capello fala. E vamos ouvir o que o Capello falou sobre essa declaração do Daniel Alves. Fala, Leandro Canônico e Muricy Ramalho, é um prazer falar com vocês. Quando o Daniel Alves fala que é o jogador mais barato do futebol, porque só foi comprado uma vez pelo Barcelona, ele está fazendo graça, né? Porque uma coisa é compra e venda de direitos federativos e econômicos. E nesse caso, realmente, o Daniel Alves não foi um jogador caro, nem para o São Paulo, nem para outros clubes pelos quais ele já jogou. Agora, essa compra de direitos é uma das possibilidades. A outra coisa é salário, direito de imagem e luvas. Luvas é um prêmio pela assinatura do contrato. Quando um jogador do calibre dele está livre no mercado, como foi o caso agora com o São Paulo, você tem muitos interessados, justamente por não ter aquele custo de compra. E nessa enorme quantidade de clubes que deve ter procurado o Daniel Alves, certamente você tem uma conta ali de luvas, principalmente, que funciona quase como se fosse aquela compra, né? Então, o Daniel Alves, pelo que a gente sabe aqui da reportagem do Globesport.com, vai custar ainda, né? 4,5 milhões de euros por temporada. Isso dá mais ou menos uns 19 milhões de reais. E 19 milhões é bastante coisa para qualquer clube aqui no Brasil. Bastante coisa mesmo, né? Então, Daniel Alves não é um jogador barato. O São Paulo, para conseguir encaixar o Daniel Alves na sua folha salarial, vai ter que fazer ajustes pesados. Então, tem que dispensar jogadores, tem que fazer esse projeto de marketing, né? Essa área comercial funcionar muito bem para que o Daniel Alves consiga atrair patrocinadores, graças à chegada dele, a imagem, a euforia. Isso pode funcionar também. E bilheteria e sócio-torcedor tem que melhorar bastante. Assim, são outras duas linhas de receita que tem que melhorar para que, no fim das contas, com todas essas melhoras, né, ajustes nas contas do São Paulo, o São Paulo consiga pagar o Daniel Alves sem ter grandes problemas financeiros. Agora, tem uma coisa importante. O São Paulo tem que vender jogador. O São Paulo tinha uma previsão de mais de 120 milhões no seu orçamento, só vendeu o Rodrigo Caio, teve uma parte ali do Éder Militão que ele recebeu também da venda para o Real Madrid. Ainda tem muita coisa para faturar nesses 120. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Quem nesse elenco do São Paulo pode ser vendido e pode render uma boa grana para equilibrar as contas? Um abraço. É com você, Muricy. O que eu acho, primeiro, que quando você vai contratar um Daniel Alves, você tem que se preparar. Porque, claro, que tem um custo, né? Mas eu acho que o São Paulo tem que se organizar um pouco em termos de contratações, porque nos últimos anos fez muitas contratações que não deram retorno e caríssimas. E entregar o jogador. Não pode ser assim, cara. São Paulo não é do pode... Daniel Alves que tem que trazer o problema, né? São nada. as outras que não... Claro, porque erraram demais, cara, no orçamento. Erraram demais, não pode mais errar. Entendeu? Então, se fez um plano pro Daniel, tem que fazer um plano, por exemplo, pro Antony, porque é o cara que todo mundo quer comprar. Tem que fazer um plano, senão vai perder o Antony também. Total. Porque, claro, o cara chega com dinheiro lá, os caras vão vender, porque vai ter o aperto aí das contas do São Paulo. Mas tem que fazer um planejamento. Eu acho que o São Paulo tem que parar de recomeçar. Toda hora tem que recomeçar. Aí acaba o final do ano, manda a Cuca embora, manda 3 embora, vamos recomeçar. Não tem que fazer um planejamento já de uma vez. Com certeza. Tem que fazer pelo menos assim, esse ano e o ano que vem. 1 ano e meio, pelo menos, de planejamento, senão não dá certo, cara. O São Paulo tá muito desse jeito. Tomou pressão, vai no mercado, traz 4 ou 5. É porque título não vai cair do céu, né? Claro que não, mas tem que ir construindo, cara. Você tem que ir construindo pouco a pouco. Não se ganha um título assim, contratei tudo amanhã, vai dar tudo certo. Contratei o Daniel, vai ganhar título. Não, isso não. Vai ter que fazer um time, mas com planejamento. Ou seja, ver o que tem lá, que não vai ficar, tira, mas ao mesmo tempo tem que ir no mercado. Essa que é a grande coisa que o São Paulo parou de fazer. O São Paulo sempre foi muito bom. Tipo, no meio do ano, ele já tinha 3 ou 4 na mira que ia sair barato. Nós trouxemos um Miranda quase de graça do Bordeaux, nós trouxemos vários jogadores. Por quê? Porque a gente sabia fazer muito bem isso. Olho no mercado, né, Marcelo? Claro, tem que estar de olho no mercado. Né? O São Paulo passou, não está fazendo mais isso. O São Paulo está contratando jogadores e caro e está dando para os outros times de graça. Hoje, por exemplo, tem um jogador, até a pergunta do Capello é quem poderia ser negociado. Tem um jogador, como eles gostam de dizer, um ativo parado lá, que é o Jusilei.
né? Um contrato longo, um jogador que foi caro pro São Paulo Mas você e vê... que tá parado. Mas Que... Que Tem poderia... quantos tem? Então, como o Jusilei, tem mais também o lateral direito, né? Bruno que esse Pérez. estava emprestado, estava né? emprestado. Nenê, que foi Fluminense, tudo bem? Sim. Mas você vê o Diego Souza, que foi para lá pro Botafogo Que o São de Paulo graça, pagou um valor que pagou uma grana considerável. danada, entendeu? Sim, sim. Então, o São Paulo, para mim, tá errando demais nessas contratações, entendeu? E isso vai fazer falta no caixa. Aí tem que vender os seus melhores, pô. Então, esse que é o problema. Tem que fazer um plano já de um pouco mais longo, cara. Entendeu? E a torcida, quando você faz um plano mais longo e você vem a público explicar, o torcedor vai entender. Então, olha, nós estamos trazendo o Daniel, mas nós temos que já pensar um pouco já na frente, ali o ano que vem, entendeu? De deixar um time mais forte ainda. Planejamento. Porque quando você achar o caminho, aí você não para mais, como o São Paulo sempre fez, Sim. entendeu? Então, eu acho que está faltando isso, parar de recomeçar. Porque aí é mais fácil ajustar, né, Maurício? Claro, pô, a gente, É, se você a gente tem. pô, ao mesmo tempo que a gente ia no mercado buscar, a gente sabia quem a gente ia perder, que também é uma coisa importante. Quando você ganha título, você se valoriza, você sabe quem pode sair. E você está sendo, já não é ameaçado, mas você está vendo todo momento do empresário de tal jogador falando que o Real Madrid quer esse, quer aquele. Você está sabendo, você tem que ver o mercado, né? E você tem que saber que você pode perder 2 ou 3. Então você tem que fazer o quê? Junto com o treinador, comissão técnica, já está preparando para trazer outros 2 ou 3 nessa posição. E se você tem uma filosofia de trabalho que o São Paulo não tem já há algum tempo, que esse é o grande problema do São Paulo, o São Paulo tinha implantado alguma coisa. Hoje você não sabe o que o São Paulo é. Que trabalho é o que o São Paulo? Muitas mudanças de comando. Joga né, do quê? Maurício? Treina como? Qual que é o pensamento do torcedor? Não, porque muda toda hora de filosofia de trabalho. Então, A Guia, Jardine. eu acho que o São Paulo tem que opostos. parar. Já tem que parar e falar assim, agora é o seguinte, agora esse é o treinador, nós pensamos isso do futebol e nós vamos apostar um pouco nisso aqui. Vim pro torcedor explicar isso, né? Dá E, segurança pro treinador dá que tá lá. segurança pro deixar treinador no que tá lá, cargo. entendeu? Dá segurança pro e parar com esse negócio, entendeu? De recomeçar. É esse que é o problema, senão fica no fim do ano e criar uma expectativa como criou no passado, e ganhar título porque assumiu a liderança. Assumiu a liderança no momento que não era para assumir, a verdade é essa. Nem tinha muito time para isso. Não era pronto, não tinha cara era de ponto. time Se pronto. via que você não ia sustentar aquilo. Então, essas coisas que São Paulo tem que, sabe, tem que estar atento a esses detalhes, porque senão você vai fazer toda hora um recomeço que não dá certo. O Capello falou de vendas, né? O Arboleda, acho que era o plano do São Paulo. O São Paulo considerava ele um jogador negociável agora na janela de meio de ano. O problema é que não chegou a proposta que o São Paulo Que o São Paulo esperava. queria, que esperava. Assim como o São exato. Paulo esperava que o Ajax fosse negociar o David David Neres, e o Neres. Ajax renovou. Renovou e aí também não pintou a grana que o dinheiro Existia que pintaria. uma expectativa nos bastidores, surgiu até alguns rumores de que o São Paulo poderia vender para o próprio Ajax os outros 20%, mas isso ainda não se concretizou. Diz que houve uma conversa embrionária ali atrás para tentar essa venda desses 20%, mas não aconteceu. Foi assunto na coletiva do Juan Fran, né? O Raí negou, foi perguntado a ele negou, falou que o São Paulo não tem interesse em vender esses 20%, que considera que mais pra frente pode reverter um dinheiro maior nisso, né? Acho que a saída talvez para equilibrar essa conta é a parte de marketing mesmo, a parte de sócio-torcedor. Já aumentou muito, né? já só com a chegada do Daniel já aumentou bastante. Isso é que o São Paulo tem que buscar, né? Tem que forçar, porque vender jogador é importante, mas tem que saber, como o Muricy falou, tem que saber onde vai vender, onde não vai perder lá na frente. 2.000 novos sócios, né, Muricy? Você falou 2.000 novos sócios em uma semana. Mas por isso que, por exemplo, você tem que vir a público explicar isso pro torcedor. Fala, ó, torcedor, ó, nós fizemos um sacrifício, entendeu? Agora nós precisamos de vocês, né? Já tem tempo que o torcedor tá ajudando, mas tem que ter, sabe, esse apoio para já começar o ano que vem a gente não poder desfazer de jogadores, porque senão tem que desfazer. Eu sei que às vezes, e nem é às vezes o clube, porque o jogador chega e põe a faca no pescoço do dirigente, fala, ó, eu quero ser vendido e acabou. Não quero jogar mais assim, porque é assim que hoje os jogadores pensam. Os jogadores não pensam hoje de uma coisa de ficar aqui para ganhar títulos, não, ele pensa em ir embora. E esse é um grande problema que hoje os dirigentes, os treinadores têm com os jogadores, principalmente os mais jovens, né? Porque os empresários apertam eles toda hora. A primeira coisa que eles não estão pensando em ganhar título, eles estão pensando em uma transferência, entendeu?
E esse que é o segredo de um time de futebol que o São Paulo tem que voltar a fazer. Muricy, mas os caras gostar um pouco do não clube. falta orientação nesse sentido? Falta Você muito, sempre foi um cara, você, falta Tele, muito. vocês são de uma escola que vocês orientavam os mais novos. Você não acha que hoje em dia eles são meio jogados, as traças, e assim, tem pouca orientação? Orientava e também fazia eles gostar um pouco do clube, entendeu? Você tem que fazer ele gostar um pouco ou por bem ou por mal, na marra, cara, entendeu? Porque é o clube que te paga, é o clube que te dá todo o seu campos para treinar, estrutura ótima, bons salários, entendeu? Então tem que gostar um pouco da marca, né? E agora acontece que troca tanto de treinador que não tem ninguém para fazer a cabeça do cara, porque o jogador ele chega e fala assim, daqui a pouco o treinador vai embora, pô. Ele se sente à deriva, né, Muricy? Ele se sente também, ele se sente sem compromisso, entendeu? Ele se sente um pouco sem compromisso, porque fala, pô, daqui a pouco eles trocam o treinador mesmo. O jogador não pode ter muleta, pô. O jogador tem que estar limpo para jogar. Ele não pode a gente não pode dever nada para ele. Ele tem que dever, ele tem que ser cobrado. E para isso, ele tem que ter essas coisas bem claras. É o seguinte, o treinador vai ficar comigo, mesmo a gente perdendo, ele vai ficar. Então ele passa a acreditar num modelo de gestão, entendeu? Então, senão, ele fala, os caras vão mandar ele embora mesmo, entendeu? Então é assim mesmo. Isso até joga a gente para um outro assunto, Muricy. No começo dessa semana, o Rodrigo Maia, deputado federal pelo DEM, ele é presidente da Câmara dos Deputados hoje, ele esteve no São Paulo a convite do conselheiro Marco Aurélio Cunha e a convite também do presidente Leco, para conversar sobre um projeto de lei que ele tem, né, um esboço de projeto de lei que ele tem, para que os clubes, para flexibilizar, né, para facilitar que os clubes virem empresa, né? Vamos ouvir o que o Rodrigo Maia falou na entrevista que ele deu e a gente debate aqui um pouquinho. É um exemplo para todos nós que gostamos e admiramos o futebol. Com certeza que aqui já temos um exemplo de um encaminhamento, de uma gestão profissional, que eu acredito que é o que vai fazer o futebol brasileiro voltar a crescer e garantir mais jogadores brasileiros jogando no Brasil e menos no exterior. Mas para que isso ocorra, a gente precisa modernizar os clubes, garantir mais investimentos privados, para que a gente tenha capacidade de competir, né, com a China, com a Europa, que tem, ao longo dos últimos anos, tirado os nossos grandes jogadores. Mas o grande problema é o seguinte, será que os conselheiros vão aceitar isso? Porque se alguém vai pôr dinheiro, eles querem falar alguma coisa, entendeu? E no São Paulo, para mudar de camisa para a terceira camisa é uma dificuldade enorme, sim, entendeu? Sim. Porque os caras pensam demais, né? Então, não sei eu não sei qual que é o projeto, né? Não sei qual que é o projeto de pôr dinheiro de fora, legal, eu acho legal isso. Mas eu não creio que alguém vai, igual na Inglaterra, que os caras compram os clubes e vai deixar na mão de outros. Não sei como é que é isso. Você acha que não é uma saída boa, Maurício? De repente o clube receber um investimento e ficar uma empresa separada da parte social. Isso é ótimo. Agora, eu sei que vai ser difícil de fazer isso. Porque as pessoas não vão aceitar de ficar fora do negócio. Você conhece bem como é o Conselho de São Paulo ali, né, Muricy? Mas qualquer das pessoas eu conheço muito. E não acho que eles vão querer deixar. Eles não vão querer sair dali de dar para alguém o São Paulo administrar, entendeu? Porque grandes empresas não vão vir aqui só pôr dinheiro e falar, se vira e fica. Eles vão querer ter algum tipo de comando. Claro, vão ter que ter algum retorno. E para ter retorno, eles vão pôr profissionais deles, vão querer profissionalizar bem o negócio, entendeu? E ainda hoje não é profissional 100%. Tem pessoas lá, o novo mas Estatuto não é. do São Paulo até tem uma projeção para isso, né? Mas é algo que ainda está engatinhando, né? Está muito engatinhando e isso às vezes atrapalha, entendeu? Porque a pressão em cima do presidente é grande, aí ele acaba para dar satisfação para o conselheiro fazer coisa que não deve, entendeu? Contratar errado às vezes, esse tipo de coisa que fazem, né? De pressionar para mandar treinador embora, porque funciona assim. Sim. Lá funciona assim, lá não, em vários lugares. No Brasil, os clubes são profissionais, mas ao mesmo tempo tem o pensamento de amadores. Eles são dirigidos por amadores. E se pensa dessa maneira, entendeu? Então, esse projeto deve ser bom, mas eu quero ver realmente como é que eles vão ser aceitos. Felipe? Eu acho que o que o Muricy falou é interessante. A ideia, ela é boa, ela é legal, só que vários clubes do Brasil, a gente sabe como eles funcionam, como feudos ali, né? Vários conselheiros
eles têm voz ativa dentro do clube. E é muito difícil você tirar isso. Não muda. Né, Muricy? É muito difícil mudar. São Paulo é difícil. O Rodrigo hoje falou uma coisa também, que o Leandro até falou, da molecada. Ele pensa que é muito importante os garotos terem mais identidade com os clubes brasileiros, que é uma coisa que você falou há pouco. Você acha que a gente consegue fazer com que esses garotos, o Antony subindo no São Paulo, Pedrinho subindo no Corinthians, que esses garotos, eles peguem identidade com o clube? Como você acha que a gente pode aumentar esse processo de identidade base e clube, assim? Então, por isso que eu acho que eles têm que... o clube tem que ter uma filosofia de trabalho definida. O Corinthians já está há 10 anos de uma mesma maneira e continua igual, joga igual, troca treinador, é a mesma coisa. Eles escolhem o treinador para defender aquela coisa do futebol que eles praticam, né? Então, essas coisas todas juntadas que vai dar confiança para os jogadores permanecer. Porque os jogadores também querem se valorizar. E só se valoriza, não adianta, o jogador só se valoriza ganhando também. Ganhando títulos, né? E a marca também, não é com outra coisa, não só com investimentos, ganha com título, entendeu? É assim que a marca melhora. Então, eu acho que tem que ter as pessoas, os jogadores têm que sentir que aquele clube realmente é profissional. É profissional, que ali é coisa de trabalho, que ali não é coisa de gente que vem passear. E tem que ser cobrado por isso também. Só que os dirigentes têm que dar exemplo também. Então, tudo sabe, são coisas que você vai fazendo e os jogadores vão comprando a ideia. E aí, claro, se esse projeto passar de clube vem de fora por dinheiro, e aí pode trazer mais jogadores, tudo isso. Então, o jogador começa a acreditar e passa mais tempo aí no São Paulo. E a chance de ganhar é melhor, né? Esse é um assunto que rende só um podcast inteiro sobre esse assunto. É polêmico, gera muita dúvida, né? Se a gente fica até mesmo sem saber como que a gente não sabe o que é direito, né? Exatamente. Então, assim, é algo que ainda, certamente, nos próximos podcasts vamos trazer aqui. Vamos tentar trazer alguém do São Paulo, fica aí o convite, para alguém do São Paulo vir aqui e tentar explicar como que é esse projeto de clube-empresa. Hoje a gente não contou aqui com a presença dos nossos setoristas. O Marcelo Razan está de férias na Itália. Curtindo uma macarronada. Chinelinho, hein? Chinelinho, macarronada, mussarela de búfalo. Que beleza, tem vinho. Burrata. E nós estamos aqui trabalhando. Brincadeira, né? O Eduardo Rodrigues está de folga hoje, uma folga merecida, trabalhou muito semana passada. E só para a gente encerrar, Muricy, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre um prazer te ter aqui. Assim, enriquece muito o debate. O torcedor adora você, o torcedor de São Paulo adora, né? Eles ficam na internet perguntando um monte de coisa, querendo um monte de perguntas para você. Se a gente trouxer aqui, aí você não consegue nem gravar o Bem Amigos daqui a pouco. Queria te agradecer mais uma vez pela presença, é muito bom ter você aqui. E que você fizesse rapidamente aí uma projeção do que você imagina o São Paulo contra o Ceará. E dê um palpite aí, arrisca um palpitezinho. Bom, eu acho que o São Paulo está 8 pontos atrás, né? Então, com um jogo a menos, né, Marcelo? Com um jogo a menos. Mas não interessa. Cada jogo do São Paulo é uma decisão, cara. E é em casa, né? Então, não dá pra pensar de outra maneira se não for a vitória. Não importa, com todo o respeito ao Ceará, né? Com todo o respeito tá fazendo um bom campeonato. Mas o São Paulo tem a semana toda para trabalhar, né? E é isso, ou seja, se preparar com a mentalidade de ganhar ou ganhar. Isso não é querer o jogador vai se sentir demais, não. Isso é só uma coisa de confiança, entendeu? Então, determinação que vai ganhar, a torcida vai encher o Morumbi de novo, entendeu? Então, é isso que o São Paulo tem que pensar, a semana toda para trabalhar e outra. Agora parece que o Daniel vai estar pronto, né? Sim. E o Cuca está melhorando o time também, então tem tudo para dar uma arrancada muito boa agora. É isso que o Cuca deve estar falando para os jogadores, né? Muito bom. Felipe Ruiz, produtor da TV Globo, acompanha também o dia a dia do São Paulo. Vamos lá. Por todos os programas aqui. Suas considerações finais e um palpitezinho para São Paulo e Ceará. Primeiro, agradecer a presença aqui, o convite. Leandro, é sempre uma honra estar com o Muricy e contigo. Eu acho que o Muricy foi muito bem. O São Paulo tem que se impor, né? Como quem almeja vaga na Libertadores, almeja até título. O São Paulo tem que se impor contra o Ceará, mas acho que não será um jogo fácil. Acho que 2-1 para o São Paulo é um placar justo. Também acho que não será um jogo fácil, mas acho que o São Paulo ganha. Tem que ganhar. Esses 2 jogos próximos são muito importantes. O Ceará e o jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Aí, fechando isso antes do jogo contra o Vasco na outra semana, o São Paulo acho que vai ter um panorama melhor do que vai precisar fazer para brigar por título. E a gente vai estar acompanhando aqui. Esse foi o podcast GE São Paulo.
com produção e edição de Leonardo M. Bianchi, no comando das nossas picapes aqui. Se você quiser ouvir os nossos podcasts, pode ouvir no globesport.com/podcast e nas plataformas da Apple, do Google e do Pocket Cast. Eu sou Leandro Canônico, editor do globesport.com. Ficamos por aqui com mais um episódio e, como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até já.